Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje a nossa aula de língua portuguesa no material do SESI. Nós estamos estudando a unidade 5 para se divertir e aprender histórias em quadrinhos e tirinhas. Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Separe aí o seu material, que nós iremos fazer a atividade 1, que está nas páginas 98, 99, 100 e 101. Bastante atenção e vamos para a nossa aula. Nós iremos ver hoje um pouquinho sobre história em quadrinhos, tirinhas, onomatopeias, tipos de balões. Então, para isso, prestem um pouco de atenção, ok? Então, o que são as histórias em quadrinhos? São narrativas gráficas, ou seja, nós temos histórias compostas por imagens e também por textos. Temos vários tipos de balões e formas que mostram os diálogos dos personagens ou também as suas ideias. As histórias em quadrinhos possuem elementos básicos de narrativa, tais como os personagens, o enredo, o lugar, o tempo, o desfecho dessa história. Apresenta uma sequência de imagens que montam uma cena. Para ser considerada uma história em quadrinhos, ela precisa ter, no mínimo, 4 ou mais quadrinhos. Então, se ela tiver menos do que 4 quadrinhos, ela não é uma história em quadrinhos. Ela é uma tirinha e nós já vamos ver isso. Já as tirinhas possuem de 2 a 3 quadrinhos apenas, como essa que eu estou mostrando aí para vocês. Tem apenas 2 quadrinhos. Vamos ler ela? As crianças também têm o direito de reclamar de suas notas. É um absurdo. Tirei nota menor que o Zé Lelé. Mas por que absurdo? Ara, eu colei dele, devia receber a mesma nota. Então, nós vemos que nas histórias em quadrinhos e nas tirinhas, nós temos o humor, torna essa história engraçada, divertida. E o que gera o humor nessas tirinhas e nas histórias? É o quadrinho em que o leitor é surpreendido ou que uma nova informação é dada, mudando o rumo da história. Assim, o humor deve-se à quebra de expectativa produzida. Por exemplo, nessa tirinha que nós estamos vendo, nós não imaginaríamos que ele teria colado e essa seria a justificativa dele. E ele está contando para a professora que ele colou e exigindo que tivesse a mesma nota. Então, isso torna a história engraçada, divertida, porque dificilmente uma criança, um aluno vai contar para o professor que colou na prova, não é verdade? Vamos ver então agora onomatopeias, o que elas são e o que elas representam. Onomatopeias são sons que possuem representações específicas nas histórias em quadrinhos. Então, eu deixei aqui alguns exemplos de onomatopeias. São essas que estão em vermelho. Trim, smack, tic-tac, boom, sniff, au au, atim, blá blá blá, bibi, cof cof, fio fio, gloob gloob, quá quá. Essas aqui são esses, né? São alguns exemplos de onomatopeias. Então são sons e eles representam alguma coisa. Então, por exemplo, o som representado aqui por trim trim significa toque de um telefone. O smack representa o som de um beijo, certo? O tic-tac representa o som do relógio. E assim por diante, vocês têm alguns exemplos. Na historinha que nós vamos ver hoje, nós teremos onomatopeias. Então, prestem atenção que as onomatopeias são representações de sons. Então, trim-trim é o som de um telefone.
mas está escrito, ok? A gente usa palavras para representar esse som, tá? Então, isso é uma onomatopeia e ela tem um significado, ok? Por exemplo, fio-fio é um assovio, é alguém assoviando, ok? Vamos então também ver na nossa atividade de hoje sobre os tipos de balões. Quando vocês lerem a historinha em quadrinho, eu gostaria que vocês observassem que existem diferentes tipos de balões, diferentes formatos de balões. Então, alguns são redondinhos, outros são pontilhados, outros possuem essas bolinhas aqui no final, outras têm esse formato aqui de zigue-zague, outras têm várias pontas e eles significam diferentes coisas. Uma é a fala do personagem, o outro indica que ele está cochichando, o outro que é um pensamento. Então, aqui vocês têm algumas opções, algumas possibilidades de tipos de balões e vocês podem pesquisar outros, ok? Eu vou falar um pouco para vocês agora sobre a história em quadrinhos no Brasil. Esse aí que apareceu é o Manuel de Araújo Porto Alegre. Ele ficou conhecido como o primeiro quadrinista do Brasil, tendo produzido inicialmente em litografia a primeira sátira e a primeira revista ilustrada de humor no país. Em 1905 foi lançada a revista Tico Tico, considerada a primeira revista em quadrinhos do Brasil, desenhada por Renato de Castro. Em 1930, as tirinhas passaram a compor a revista com personagens famosos do exterior, como o camundongo Mickey Mouse e o gato Félix, que passam a ser publicados também aqui no Brasil. Em 1960, o Ziraldo, famoso cartunista brasileiro e o criador de Um Menino Maluquinho, lançou a revista Turma do Pererê. Neste mesmo ano nasceram os primeiros personagens de Maurício de Souza, outro grande cartunista brasileiro. Cebolinho, o Cascão, a Mônica, e ele criou assim a Turma da Mônica, que passou a ser publicada na Folha de São Paulo e posteriormente ganhou a sua própria revista. Esse é o que vocês mais conhecem, né? A Turma da Mônica. Nós temos muitos gibis deles na escola e é o que vocês têm mais contato na vida escolar de vocês, né? Então vamos para a nossa atividade. Leia as páginas a seguir, retiradas da história em quadrinhos Dorinha, a nova amiguinha da Turma da Mônica. Então vocês têm aí um, um trecho da história em quadrinhos da Turma da Mônica e eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção, observassem os balões, as onomatopeias, as fisionomias dos personagens, o que está acontecendo, se tem algum humor nessa história. Então, leia com bastante atenção para entender a história, ok? Aqui, por exemplo, ó, vou chamar a atenção de vocês para esse quadrinho aqui, ó. Plof, uma onomatopeia. É uma representação de um som. O que será que esse plof significa? Vamos pensar um pouquinho, né? Então vamos também para agora nossas perguntas. Agora responda. Letra A. Do que a Mônica, o Cebolinha e os amigos estavam brincando? Leia novamente a história, observe aí com bastante atenção como se chama essa brincadeira que eles estão aí brincando. Letra B. O que aconteceu com a Mônica? Então, observem a Mônica ao longo desses quadrinhos. O que está acontecendo com ela? O que ela está fazendo? Letra C. Observe a expressão no rosto da Mônica no primeiro quadrinho da história. Então, vocês irão olhar
só o primeiro quadrinho e prestar bastante atenção no rosto da Mônica. Que expressão que ela está mostrando ali? De alegria? De tristeza? De susto? Então, olhem bem para a expressão dela, de admiração, e me digam que expressão que ela está apresentando aí, ok? Letra D. O que provoca humor nessa história em quadrinhos? Então vamos lá, a gente viu que o humor acontece já no final da história, que é a finalização da história que faz com que a gente fique impressionado, que a gente não imagine que fosse acontecer isso. Então, o que, que tem de humor, o que, que tem de engraçado, o que, que a gente não esperaria que acontecesse nessa história em quadrinhos? Letra E. Os desenhos ajudaram a compreender a história em quadrinhos? Justifique a sua resposta. Nós já vimos que as tirinhas e as histórias em quadrinhos são narrativas que têm imagem e texto, ok? As imagens ajudaram vocês, os desenhos ajudaram vocês a compreender melhor essa história? E aí você vai dizer se sim ou se não, e o porquê você imagina, você acha que ajudou ou não você a compreender essa história, tá? Letra F. Retome a história e veja algumas expressões utilizadas. Plof, grrr, hi, 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 hi. O que elas representam? Então, nós já vimos que a representação de sons se chama onomatopeias, ok? O que significaria o plof? Então, aí vocês vão escrever. O que, que o plof significa? O que, que o grrr significa? E o que, que o hi, 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 hi significa? Então, coloquem aí cada palavra em uma linha e na frente o que ela significa, tá? Letra G. Você observou que são utilizados diferentes tipos de balões na história em quadrinhos? Você já tinha observado que eles são diferentes? Sim ou não? Agora retome os quadrinhos da história e tente descobrir por que foram utilizados esses balões. Então você vai voltar lá na história e ver que tipo de balões que foi utilizados nessa história. Então, se é um balão de fala, se é um balão de pensamento, se é um balão de grito, se é um balão de sussurro. Então, observe com bastante atenção. Eu deixei alguns exemplos de balões aqui na nossa videoaula, mas vocês também poderão pesquisar na internet alguns exemplos para poder anotar aí, tá bom? Vamos na leitura do Você Sabia? As histórias em quadrinhos estão por toda parte. Geralmente servem para entreter e divertir, mas também podem transmitir uma informação ou mensagem de alerta à população. Podem ser usadas em campanhas relacionadas à economia de água, aos riscos de uma doença, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Tenham uma boa aula, uma ótima semana e até a próxima.